Não. Gente, hoje nós vamos começar essa nova série, Encontros com Jesus. Semana passada falamos, recebemos uma impressão muito forte sobre perseverar na videira, em Jesus. E isso nos marcou muito da pessoa de Jesus. A gente olhou para Jesus de novo com uma nova maneira de olhar. Obrigado. Muito bom. E nós olhamos para Jesus de uma nova maneira, nós nos reaproximamos de Jesus de uma maneira diferente. Então nós vamos começar hoje essa série, Encontros com Jesus, e eu quero incentivar você a caminhar com a gente. Palavras primárias. Pode passar. Esse homem aí fez uma indagação muito jóia. Ele disse o seguinte: suponha que um homem foi atravessar uma grande rodovia a pé e, ao pisar no asfalto, uma carreta enorme surge em sua direção e, não conseguindo frear ou desviar, o atropela, arrastando por vários metros aquela pessoa. Pergunta: é possível aquele homem escapar desse acidente sem nenhuma sequela? E ele termina dizendo, passa um. Ele termina dizendo: como pode uma pessoa ter um encontro com Jesus e não ter sinais deste encontro, uma vez que ele é muito mais poderoso que um caminhão desgovernado? Como pode? Como pode uma pessoa não ter a vida radicalmente afetada e alterada depois de um encontro com Jesus, se Jesus é muito mais poderoso do que um caminhão desgovernado? Isso me levou a uma reflexão sobre a nossa consequência estética, e não puramente estética, mas ela é um sinal do que aconteceu dentro de nós. Mas como pode você olhar para pessoas, olhar para nós mesmos, olhar para os nossos filhos, olhar para os nossos familiares que professam Jesus, confessam Jesus e não conseguir ver sinais de uma alteração? Isso é o que nós vamos conversar nesta série. Poder do encontro. O que significa encontrar com Jesus? Nós vamos focar, pessoal, na pessoa e na obra de Jesus, focando especificamente os encontros transformadores que Jesus teve com pessoas comuns, como eu e você, que foram radicalmente afetadas por esse encontro. Com toda certeza, nós temos muito a descobrir e aprender com esses encontros espetaculares de Jesus, né? Qual é o nosso objetivo no final dessa série? Propor caminhos para você encontrá-lo sempre, ou mesmo pela primeira vez. Propor caminhos para que você encontre Jesus sempre, ou mesmo pela primeira vez. Eu só pus como exemplo, passa aí, não. Gente, esse acidente foi aqui, ó, Belo Horizonte. Caminhão desgovernado atinge casa, 2 pessoas morrem no São Bento. Alguém viu isso? O caminhão desceu lá, eu andava com bicicleta lá com uns morrão assim, né? O caminhão não conseguiu frear, desceu desgovernado, atravessou 2 avenidas e uma mulher matou 2 pessoas, mas uma mulher estava na caminhada, né? Voltando da caminhada, ele pegou ela cheia. Ela está ali, ó, tá vendo o negocinho azul aqui do lado direito? Aquilo ali é o que o caminhão desgovernado faz quando ele pega alguém. Pode passar. Aí está o relato, né? O nome da rua, e a polícia militar confirma o óbito de 2 pessoas. Por que eu estou mostrando esse exemplo prático? Nossa característica, nosso objetivo é que haja um óbito de nós. Que de fato a gente perceba
perceba que esse encontro é regenerador, ou seja, morre, que eu vou te dar uma nova vida. Morre! Joga tudo fora. Deixa o caminhão te atropelar. Deixa esse caminhão sem freio passar por você. E o primeiro encontro que nós vamos trabalhar é João capítulo 4. Amém, pessoal? Acho que vai ser interessante? Sim ou não? Vocês estão muito tranquilos? Vamos construir isso juntos? Só daqui a pouco tem outro, mas eu te falo. Pode ir para casa. João capítulo 4, nós temos um encontro poderoso. Eu gosto muito dessa história, ela é uma das mais conhecidas, mas hoje eu vou tentar te servir com uma percepção que talvez você ainda não viu, ou se viu, vamos amadurecê-la. Vamos juntos? João capítulo 4, versículo 1. Por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviram que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim seus discípulos, ele deixou a Judéia e partiu uma vez para a Galiléia. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria, e assim que chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, ele era seu filho José. Havia ali uma fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água e pediu Jesus: dá-me um pouco de água para beber. Pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionam bem com os samaritanos. Então Jesus respondeu a ela: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu me pedirias e ele te daria água viva. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que pegar água, e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Jesus então afirmou: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Então a mulher pediu: dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precisa voltar aqui para tirar água. Pediu-lhe Jesus: vai, chama teu marido e volta aqui. Então confessou a mulher: não tenho marido. Respondeu Jesus: você respondeu acertadamente ao dizer que não tens marido, pois 5 maridos já tivesse, e este homem com que tu agora vives não é teu marido. Quanto a isso, falaste a verdade. Reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Nossos pais adoravam sobre esse monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou Jesus a ela: mulher, acredite em mim, está próxima uma hora quando, nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorareis o que você não conhece. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para ser. Pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse a Jesus: sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Então Jesus lhe respondeu: eu que falo contigo sou o Messias. Nesse ponto,
Chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse conversando com uma mulher. Todavia ninguém lhe perguntou: "Que queres saber?" ou "Por que falas com ela?" A mulher então deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse aos homens: "Vinde e vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não seria esse o Cristo?" Saíram, pois, da cidade e foram para onde Jesus estava. Queridos, Jesus está viajando com seus discípulos e ele passa por Samaria. Na verdade, ele sai da Judeia no sentido dele é chegar em Jerusalém, na Galileia, sentido Galileia. Ao chegarem nessa cidade de Samaria, os seus discípulos foram dispersados para comprar comida. E Jesus se viu sozinho nesse trajeto. Jesus estava bem cansado, estava sedento, e próximo do meio-dia ele encontra um poço. E ele se achega a esse poço, mas ele não tinha como tirar água, e então ele se assenta ali. Passado algum tempo, chega uma mulher de Samaria com um jarro de tirar água, e então Jesus lhe pede água. Existem vários fatores dessa história que fazem essa história uma das mais belas do Novo Testamento. E eu quero passar alguns com vocês e tocar em alguns dilemas da humanidade, da nossa estrutura humana, que pode responder algumas coisas. Mas primeiro vamos aos aspectos interessantes desse encontro de Jesus com essa mulher. O primeiro que me chama muita atenção é o movimento radical de Jesus propor uma conversa com uma mulher de Samaria. Isso para mim já é um movimento altamente radical. Talvez hoje para nós aqui no Ocidente não seja, mas na época de Jesus isso era muito radical. Porque existia assim uma inimizade profunda entre judeus e samaritanos. Quem são os samaritanos? Samaritanos, lembra quando os profetas falaram que a Babilônia ia invadir Jerusalém e ia levar todo mundo cativo? Quem lembra disso? Deus levantou vários profetas falando: olha, arrependam-se, porque senão Deus vai tirar tudo que vocês têm. Foi isso? E aconteceu? Aconteceu. O Império Babilônico entrou em Jerusalém e falou assim: cadê o Deus de vocês? Deus fraco. Aqui como é que eu entrei? Destruí. Aí eles destruíram os muros de Jerusalém, destruíram o templo e tirou a força de Jerusalém. Qual foi a força de Jerusalém que foi tirada? Os principais homens. Eles passavam de casa em casa. Se o homem era bom, forte, eles pegavam e levavam para explorar ele aonde? Na Babilônia. Por exemplo, Daniel foi um profeta dessa época. Foi tirado de Jerusalém e foi levado para a Babilônia ser escravo lá. Quem ficou na Babilônia? Desculpa, quem ficou em Jerusalém então? Mulheres, crianças e alguns fracos. Ok? Esses fracos que ficaram, entre aspas, fracos, esses são alguns homens que ficaram ali, por ver na sua vizinhança, houve muita política de expansão, né? Todo mundo saiu para tentar sobreviver, não tinha mais esposas disponíveis. E eles atravessaram a região de Jerusalém e foram até Cananeia. Conheceram as mulheres cananeias e começaram a casar com essas mulheres. Então, um judeu casando com um cananeu. Desse casamento, eles associaram um pouco da cultura hebraica à cultura cananeia. Um pouco dos deuses hebraicos, o Deus hebraico, o único Deus, com os deuses cananeus. Então se criou uma religião sincrética, uma mistura. Por isso
interessante, porque, por exemplo, quando você vai pensar na política de expansão do reino na terra, na época de Salomão, como que Salomão ampliava o seu governo? Casando, né? Casou com milhares. Foi? Só que quando ele casava, ele não casava só com a mulher, ele casava com a mulher e com o que ela cria. A crença dela. Então, quando ele voltava para o seu lugar, ele trazia a mulher, a família dela e os deuses daquela família. Então, como que ficou Jerusalém por causa disso, pessoal? Totalmente prostituído. Antes, um único Deus. Os judeus vão lá em casa para Canané e trazem os deuses deles para dentro de Jerusalém. Como é que fica Jerusalém? Totalmente pervertido. Você acha que tem sentido um judeu não querer conversar com o samaritano? Sim ou não? Quem são os samaritanos? Os filhos que nasceram da união de um judeu com um cananeu. Se você fosse um judeu ortodoxo que ama a Deus, adora Jesus, você ficaria feliz com o samaritano? Então, o primeiro movimento radical, Jesus chega com uma mulher samaritana e propõe um diálogo. Isso já foi uma paulada daquela mulher. A mulher já olhou e falou assim: uau, que homem é esse? O segundo aspecto interessante é o fator de um homem judeu conversar com uma mulher em público. Culturalmente isso não é comum. A cultura judaica, ela tem um fator muito próximo do machismo, que nós conhecemos como machismo. Próximo porque muita coisa tem sentido, faz sentido. Mas o homem judeu, o judeu ortodoxo, não se relaciona com uma mulher que ele não conheça em público, para nada. Por exemplo, se você estiver do lado de um judeu, o seu copo cair no chão, possivelmente, se você for uma mulher, possivelmente ele não vai pegar para você. Mas ele não tem que ter contato visual com a sua face. Para ele é um desrespeito, tanto para você quanto para ele. Eles são altamente respeitosos. No aeroporto, você vê uma família judaica, de judeus ortodoxos, possivelmente eles vão estar em círculo, todos olhando para si. Os filhos e a esposa de mãos dadas, olhando para si e se protegendo, entre aspas. Isso é um extremo, né, pessoal? Mas o judeu, ele tem isso muito forte na cultura. Um judeu ter um contato face a face com uma mulher que ele não conhece, muito difícil. E aí você vai entender depois os contatos de algumas mulheres com Jesus. E você vai ver como que era radical. Por exemplo, uma mulher lançar os pés dele e começar a chorar no pé dele e lavar com o cabelo, e enxugar o cabelo. Isso é um crime. Isso é uma coisa assim. Uau, Jesus quebrou com tudo quanto é barreira. Imagina se isso acontecer. Para hoje a gente assustaria. Imagina naquela época de um judeu com uma mulher que se diz prostituta, que eles dizem que são prostitutas. Não é isso? Gente, Jesus quebrou um fator cultural muito interessante também. Esse é o segundo aspecto. E essa mulher foi buscar água qual hora? Qual horário, pessoal? Na minha Bíblia está sexta hora, né? E sexta hora é meio-dia. Quando você vai estudar esse texto, vai dizer o seguinte: uma mulher judia, ela acordava às 6 da manhã, mais ou menos para as 5 horas, levantava, batia a poeira no pé e ia buscar água no poço. Por que ela buscava água no poço às 6 da manhã? Os afazeres da casa, para preparar o banho do marido. Lá não tinha chuveiro elétrico. Para preparar o banho dos filhos, para preparar o café, a primeira refeição, desde jejum. Então a mulher que tinha família, ela ia cedinho. Por que essa mulher foi ao meio-dia? Porque ela era discriminada, inclusive pela sua sociedade. Além de ser samaritana, ela era uma samaritana em estado de rejeição. Por quê? E aí nós vamos entender que existia uma marginalização moral dessa mulher. Ela era uma completa intrusa, inclusive no meio
Jesus olhou isso, Jesus chutou o pau da barraca, olha no olho daquela mulher, identifica quem ela é, identifica que ela é uma rejeitada, que ela é uma samaritana, segundo, que ela é rejeitada, e ainda lhe pede água. Terceiro aspecto é perceber que Jesus sai do cenário religioso e transiciona até a necessidade de uma mulher, de uma pessoa que está totalmente distante de Deus. Quando você vai ver aqui, vai dizer que Jesus estava com os fariseus, versículo 1. Ele olha para os fariseus, olha para a teologia, olha para tudo isso e fala assim: uau, isso é muito bom, mas espera um pouquinho que eu vou ali onde tem alguém que precisa de mim. E quando ele vai chamar a cidade, essa região chamada Sicar, sabe o que significa Sicar? Região dos bêbados. Mais ou menos assim: vou ali na Guaicurus, vou ali na Caetés, aquele boteco feio, que está lá, sabe qual sul? Vou dar um pulinho ali, estava lá na sinagoga, então eu vou para lá. E por que Jesus sai do cenário religioso e vai tocar o próximo? Porque o cenário religioso é um dos locais mais propícios para você se esconder. Porque a religião, ela é o casulo mais fácil de você se esconder, de você comunicar um caráter que você não tem, de você falar e fazer e conquistar com apenas o cumprimento de alguns rituais semanais. Vir no culto, falar a paz do Senhor, dar uma ofertinha. Tudo isso é muito fácil acontecer e você ainda assim não ser você. Jesus, sabendo disso, falou: vou sair desse ambiente onde tem um tanto de fariseu. Sabe quem é fariseu? O cara que sabe toda a lei, mas por dentro não tem a lei. E vou tocar o que precisa realmente da vida. É muito interessante Jesus faz isso. Qual é o problema? O problema é que nós estamos relacionando com Jesus, que ele transpassa nossa construção estética, exterior, metódica, nossa capacidade de cumprir rituais. Ele extrapola isso. A propósito, normalmente ele vem e atinge esferas da nossa vida, numa esfera cotidiana que a gente se assusta. E nós somos tentados a nos esconder na religião. Só que a religião não aceitava essa mulher, e essa mulher, rejeitada por ser samaritana, rejeitada por estar em contato ou escravidão de um vício sexual, ela se põe à margem e Jesus vai até ela e pede a essa mulher uma água, porque estava com sede. Gente, existem alguns pontos fascinantes. Eu queria tocar em alguns dilemas da nossa humanidade hoje, de maneira bem pontual. Eu preciso que vocês estejam juntos. Estamos juntos? Sim ou não? Primeiro dilema que eu vejo Jesus quebrando aqui, e ele é especialista nisso, é o dilema das barreiras. E como nós somos bons em construir esse negócio. Sim ou não? Nós somos otimamente especialistas em construir barreiras. Jesus quebra todas as barreiras importantes que as pessoas são capazes de construir. No caso dessa mulher, barreira racial, que ela é de uma raça inferior. Sim?
a barreira cultural, porque a cultura dela não é a de um judeu ortodoxo, ele quebra. Jesus quebra a barreira do gênero, por ela ser uma mulher e ele ser um homem, e isso historicamente não poderia acontecer. E ele quebra uma barreira moral, porque aquela mulher está em situação de escravidão sexual. Jesus quebra essas barreiras e acessa. Jesus passa por cima, pessoal, de todos os divisores humanos que nós somos capazes de construir para estabelecer uma conexão com essa mulher. E por que ele faz isso? Porque ele já amava demais, para permitir que essa mulher continuasse vivendo sem a água da vida. Ele amava demais. Já tinha amor empenhado para ele ser mais um que constrói paredes. E nós somos assim, humanamente falando. Tem dia que você chega e cumprimenta todo mundo. Oi gente, bom dia, beijo todo mundo, olha. Tem dia que você está muito legal assim. Aí aquela pessoa que vê você fazendo um dia que você não está muito legal, já começa a achar comigo. Não é assim? Aí já começa. E acha que a pessoa não vai com a minha cara. Sim ou não, pessoal? Não é assim que funciona? Não, hoje o pastor me deu bom dia, tem alguma coisa comigo. Será que ele descobriu? Será que ele viu? Será que o Espírito Santo falou? Será que ele está doido? É marcação comigo? Entende? Somos especialistas em construir paredes. E Jesus é especialista em meter o pé nessas paredes. Jesus é especialista em quebrar aquilo que nos limita uns com os outros, com a verdade. E ele sabe tocar nos pontos, né? Ele é especialista. Ele amava tanto essa mulher, que ele pede, vai pedir para ela logo água. Nós amamos por quê? Nós amamos para quê? Nós amamos quando? Nós amamos onde? Nós amamos se? Não é assim? Esse nós. Isso é a gente. A gente é isso. Somos quase uma barreira ambulante. Jesus não. Jesus olha para o dilema das barreiras e fala assim: ei, eu quero. Não há. Eu avanço. Eu vou. O segundo dilema que eu acho que Jesus toca para essa mulher é o dilema da satisfação. Olha o versículo 10. João 4:10. Se você conhecer o dom de Deus quem é o dom de Deus e quem é o que te pede dar de beber, você me pediria e eu te daria uma água da vida. Gente, Jesus usa uma metáfora da água da vida para sinalizar uma realidade eterna muito profunda. E eu preciso de vocês aqui comigo para a gente construir isso. É mais ou menos assim, pessoal. Essa mulher está conversando com Jesus com uma ideia de água. Só que Jesus não quer falar dessa água para ela, não. Essa água aqui ele pode fazer assim, ó. E a água começa a subir lá no fundo do poço. Pode? Ele pode fazer isso? Ele não fez assim, vamos lembrar, um pouquinho depois disso, Jesus fez assim com o mar inteiro. E falou, quero. Não foi? Imagina uma água no poço que você quer beber. Então, não fica nessa de. Entendeu? Ele poderia fazer isso. Esse Jesus poderia fazer isso. Nessa água. Ele simplesmente então pergunta para ela: dá-me da sua água. Só que essa mulher não tinha o quê? Não tinha água para dar. Se Jesus quisesse só encher o tanque do deck e beber, ele fazia assim, ó, água, enchia o negócio e tomava. Mas ele fala para ela assim: dá-me você de beber.
E então, Jesus fala para ela: deixa eu te explicar uma coisa. Tem uma outra água, e se eu te der, você será satisfeito eternamente. Satisfação eterna e dilema da humanidade. Sim ou não? Os honestos, né? Vamos lá. Os honestos. Uau! Quando eu casar, vou ter água da vida. Precisa ter uma pessoa, sabe? Meu Deus. Aí você casa, bebe a água e fala: ó, a água é muito boa, mas eu vou ter sede. Sim ou não? Não, agora eu vou ter um filho. Porque o filho vai resolver meu problema. Na verdade, o filho é o que eu sempre sonhei, que Deus é pai e Ele sonha para nós ter filhos. Sim e amém. Sim e amém. E aí você tem um filho, pega o filho, bebe a água e daqui a pouco está com sede de novo. Não, vou passar naquele concurso. E se eu for estabilizado economicamente, eu posso me dedicar a muita coisa, não é? Então faz o concurso, passa, salário bom, dinheiro no bolso, carro novo. E não tem gosto de vida. Não tem satisfação. Não é isso? Jesus, pessoal, usa uma coisa tão básica, tão necessária para o ser humano biológico, que é a água, para contar dentro dessa mulher que ela não tinha uma água que é muito mais profunda. Estamos juntos? Estão entendendo? E ele toca nisso para perceber o que ele está querendo dizer. Não se trata de uma necessidade biológica externa, mas uma necessidade que está dentro de você. A grande chave desse texto para nós esta manhã, pessoal, não é uma água física, não é o que Jesus pode nos dar externamente, é que Ele falou que Ele tem uma água eterna. Ele tem uma água que mata a nossa vontade de se satisfazer com qualquer outra coisa. E isso é muito louco para a minha cabeça. Porque esse é um dos maiores dilemas da nossa humanidade. Se satisfazer. Satisfação da nossa alma. Aquilo que depende que aconteça exterior, que eu vou conseguir tocar, fazer ou mover, que eu vou ter a solução. Jesus fala assim: não. Se eu te tocar, se você beber da minha água, vai fluir essa água de dentro de você. Aí ela está vendo. Que a mulher está pensando nessa água de beber. Ela não percebe que Jesus está falando de uma outra água. E ainda ele fala que não é nada exterior que vai matar a sede dela, mas é um negócio que está dentro dela. Aí a mulher fica doida. Agora, você não pode. Você está dizendo para mim que eu estou aqui escravizada, rejeitada, vindo aqui meio dia para pegar água, e você está falando que eu vou abrir a boca e vai sair água dentro da minha boca. É isso que você está falando? Muito cuidado com a busca no exterior de algo que só Jesus pode te dar. Muito cuidado para aqueles que dizem e vê no amor romântico a solução da vida. Muito cuidado. Muito cuidado com a sua carreira profissional destinada. Eu consigo, eu posso, eu vou chegar lá. Mas para quê? Para matar a sede? Não vai, não, você vai continuar com sede. Outras pessoas dizem assim: quando eu tiver aquele projeto social, aquela causa social, sabe aquela que você fica indignado, eu vou fazer aquilo lá, e Deus vai ver, olhar para mim, vai falar: uau, vai matar toda a minha sede, porque a minha vida é um ministério, ou seja, é a causa social, a minha vida é ser pastor, é pregar domingo, e isso vai matar a minha sede. O grande problema é que alguns que tiveram a oportunidade de se sentir satisfeitos, quando chegam lá,
o baque é grande. Porque percebe que nenhuma dessas coisas são capazes de matar a sede. E pior, nós começamos a achar que todas as respostas do mundo para nós estão externas a nós. E existe uma pulsão em nossa vida para buscar aquilo que está externo. Se eu tiver tal coisa, eu vou sentir segurança. Se eu chegar lá, então eu serei um bom profissional. Se eu chegar lá, todos os sentidos da minha vida vai estar completo. Algo fora de nós, algo externo. E aí Jesus vira para essa mulher e fala assim: errou. A única coisa que pode matar a sua sede está dentro de você. Nada do que você é capaz de buscar no seu exterior vai matar a sua sede. Nada. Nem filho, nem marido, nem ministério, nem nada. Nem dinheiro, nem carro, nem casa. Nada vai matar a sua sede, mulher. Tá bom, mas onde isso está? Isso está dentro de você. Como? Aonde? No âmago de quem você é. Dentro do núcleo da sua vida. E a mulher não entendeu nada. É um homem falando espiritualmente e uma mulher personificando coisas externas. A mente dele lá e a mente dela aqui. E a gente tem visto que poucas pessoas que chegam lá, que ultrapassam seus sonhos, ficam chocadas, porque diz que nenhuma circunstância consegue matar essa sede. Pelo contrário, algumas delas aumentam a sede. Algumas que acham que o dinheiro mata a sede, acabam descobrindo que o dinheiro aumenta a sede. E o Juninho hoje no carro, a gente vindo para cá, o Juninho falou: rapaz, 32? 30 anos? 30 anos, foi trabalhar, trabalhou normal, voltou para casa, ligou para a mãe e falou: mãe, eu vou tirar minha música. Ligou o telefone e se matou. Gente, eu tenho dito que suicídio é para gente honesta. Porque para gente honesta, só tem dois caminhos: ou morre ou aceita Jesus. O resto é iludido. O resto é iludido. Acho que qualquer outra coisa na vida vai dar aquilo que só Jesus pode dar. Não estou incentivando o suicídio, tá, pessoal? O suicídio é pecado, você vai para o inferno. Quem dá a vida é Deus, quem pode tirar? Deus. Mas quando eu vou conversar com uma pessoa que está passando perto e eu identifico, eu acho espetacular que Jesus está mais próximo dessa pessoa do que aquele iludido que está usando um óculos do mundo, um óculos da vida totalmente embaçado e não está percebendo nada. Quando você chega para uma pessoa e fala assim: eu tenho tudo isso, mas não tenho nada, você fala: opa, aí pode ter Jesus. Agora, aquela pessoa que já tem tudo e que não vê necessidade de mais nada, tudo entre aspas, como é que você fala com Jesus para ela? Não é isso? Conhece aquele que já é bonzinho, fala bem, não é na sua frente, não fala palavrão, só não é crente. Sabe aquela coisa que você faz assim? Só falta converter. Falta tudo, meu amigo. Ele está um passo do inferno. E essas pessoas são as mais difíceis da gente falar de Jesus para elas, não é? Porque elas acham que tem tudo. O dilema da satisfação humana. Onde, como, por quê, com quem, em que estamos buscando nossa satisfação plena. É isso que Jesus está perguntando assim. E o terceiro dilema que eu acho, para mim, espetacular, é o dilema da adoração. Primeiro dilema, qual foi? O dilema das barreiras que nós construímos uns para com os outros, contra os outros. Sim? Sim ou não? Somos hábeis nisso. Segundo, a barreira da satisfação humana. Pergunta a pessoa assim, exemplo:
Veio uma festa ontem. E aí, tudo bem? Tá tudo bem, não tá? Oh, glória a Deus, aleluia. Como é que tá lá a igreja? Está tudo caminhando bem, tudo lindo, né? Mas é maravilhoso. Aí eu olho para essa pessoa e falo, qual igreja que está falando? Que a igreja de Jesus, cara, ela está precisando de ajuda. Ela está precisando de lavada. E a gente está suando para preparar essa noite para o dia do casamento. E ele já está entendendo? Satisfação plena. E o terceiro, o dilema da adoração. Gente, sendo bem sincero, bem honesto com vocês, todo mundo vive, é movido por alguma coisa. Alguma coisa te impulsiona para levantar essa mão? Sim ou não? Alguma coisa. Alguma coisa te toca dentro do seu coração e fala assim, fica de pé e vai trabalhar. Vai dar aula. Vai fazer o seu café. Vai cuidar da sua família. Vai numa casa. Alguma coisa te move. E eu separei umas palavras de um camarada chamado David Foster. David Foster Wallace. Ele chegou ao topo da profissão. Ele foi um romancista pós-moderno que ganhou vários prêmios, inclusive os seus romances estavam sendo redigidos pelo New York Times e ganhou best-seller. Ou seja, reconhecido publicamente como um dos maiores romancistas de todos os tempos. Não chamado isso, e ele fez um discurso, pessoal, na faculdade do Quênia, que se tornou muito famoso. E ele disse a uma classe de formando o seguinte: eu vou colocar para nós. Olha o que esse camarada disse, presta atenção. Todo mundo adora. Todo mundo adora. A única escolha que nos cabe é o que adorar. E a razão que nos constrange é escolher algum tipo de Deus para adorar. Este fato está no fato de praticamente todas as outras coisas que você adora, o comerão vivo. Se adorar o dinheiro e bens, caso eles estejam onde você encontra real sentido na vida, você jamais os possuirá em quantidade suficiente. Jamais sentirá que tem bastante. É a verdade. Adora o próprio corpo, a beleza e a atração sexual, e você se sentirá para sempre feio. E quando o tempo e a idade começarem a se mostrar, você sofrerá 1 milhão de mortes antes de seus entes queridos, enfim, o enterrarem. Adora o poder e acabará se sentindo frágil e temeroso, necessitado de ainda mais poder sobre os outros para anestesiar seu próprio medo. Adora seu intelecto, sendo visto como alguém inteligente, e acabará se sentindo estúpido, uma fraude, sempre prestes a ser descoberto. Olhe, essas provas de adoração são traiçoeiras, não porque sejam más ou pecaminosas, mas porque são inconsequentes, são configuração padrão. Nascemos assim. Esse cara está falando que nós nascemos assim. Busque no dinheiro, que você nunca terá bastante. Busque no poder, que você vai escravizar pessoas com medo do seu próprio medo. Sabe essa pessoa altamente agressiva? Conheceu alguém assim? Pode ter convicção. No fundo, ela é uma pessoa que tem muito medo. Ela tenta se proteger desse jeito. Não tenha medo dela. No fundo, ela é um gatinho. Está precisando de colo. Busque a resposta no seu intelecto. Você vai se achar continuamente ignorante. Vai querer sempre mais. Passa mais uma lá, eu esqueci. Tem uma fotinha dele, eu acho. Vou mostrar para vocês sim. Minha cara. Tinha foto? Aí, volta. O último slide.
Aí. Gente, cara, 30 e poucos anos também, 2 anos depois do que ele escreveu isso, ele se matou. 2 anos depois. Sabe por quê, pessoal? Porque não basta saber o que tem que ser feito, ou saber o que está errado. Precisa beber da água. Ele teve a percepção do errado, mas ele precisava da água. Ele precisava de chegar, se ajoelhar e falar: eu preciso da água, porque nada externo vai matar minha sede. Preciso da água. Steve Jobs. Ele foi um cara que teve uma cultura muito grande. Chegou no final da vida dele, pôde observar que, nas últimas palavras, ele disse que nem a cultura dele conseguiu salvar ele do câncer que ele estava sofrendo, porque ele poderia viver 285 anos e gastar R$1 milhão por mês. Assim, ele conseguiria gastar com a vida dele. Mesmo assim, tudo isso não foi capaz de salvar ele. E aí ele falou nas palavras dele que ele deveria dar mais importância às pessoas que estavam em volta, dar mais importância às coisas que realmente ficariam, e não aquelas coisas passageiras que nunca levariam. Perfeito. Steve Jobs, né, pessoal? Ela pensou nisso aqui, que não existia, tá, gente? Ela pensou numa coisa que não existia, não melhorou nada, ele inventou coisa, ele trouxe uma revelação, pôs e fez. O cara que fez isso, as últimas palavras dele já viram desse, a gente já cansa aqui uma vez, a gente falou, mas tem um vídeo dele com as imagens dele nos últimos dias lá, na greve, na queda, já viu isso? É constrangedor. Por quê? Perfeito, Léo. Por quê, gente? Porque ele precisa da água. E todo mundo está adorando alguma coisa, viu, gente? E as últimas palavras desse homem aqui, ele me dá um pânico. Porque as últimas coisas que ele falou é o seguinte: aquilo que você estiver adorando, te comerá vivo. E ele não falou isso a qualquer vento. É a real situação dessa mulher. No versículo 18, Jesus vira para ele e fala assim: você já teve 5 maridos, o marido que você tem agora não é seu marido. Chama o seu marido. Gente, o que estava devorando essa mulher era exatamente o que ela adorava. O que ela adorava? Sexo. Se ela adorava o sexo, estabelecer famílias e famílias e famílias, o que devorou ela? A mesma coisa. Porque aquilo que te move, te conquista. Aquilo que te move de manhã, segunda de manhã, pode ser o seu dono. Se o seu trabalho te move, ele pode ser seu dono. Se é seu marido que te move, ele pode ser seu dono e ele pode te comer viva. Guarde isso. Vamos ficar juntos aqui, pessoal. Essa mulher tinha um longo histórico sexual. E Jesus toca no ponto que ela devorava, que a devorava. Por quê? Porque ela precisava compreender a natureza dessa água viva. E como que ela conseguiria compreender a natureza da água viva? Entendendo que ela estava bebendo, achando que era água viva. A grande pergunta para mim e para você é: qual é a água que estamos bebendo? O que estamos devorando? Vivos. O que está consumindo nossa energia? Essa mulher estava tentando conquistar por meio dos homens algo que só Jesus podia dar para ela. Isso acabava consumindo. E isso é pecado. Vou repetir. Pecado é você procurar salvação em
Só Jesus pode. Isso é errar o alvo, viu, pessoal? Isso é pecado. Como eu falei no começo, esse terceiro dilema pode vir na oração. Faça algumas perguntas depois a você. O que você mais gasta tempo? O que você mais fez? O que mais te move? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, o que mais te move? Palavras últimas, concluindo, versículo 20. A mulher então vira para Jesus e fala assim: Roberto, onde que eu tenho tempo de adorar? Veja que o Senhor é profeta. Ele falou que tem esse teatro para ver, é isso mesmo. Já a dele me consigo. E os 5 que eu busquei a água da vida não mataram a minha sede. Já que o Senhor é profeta, me diz uma coisa: aonde é que eu tenho que te adorar? Essa pergunta é chave da vida. Porque ela pergunta: aonde eu devo te adorar? E ele vai falar assim: ei, deixa eu explicar. Está chegando um tempo que nada que é externo vai segurar a presença de Deus. Antigamente existia um tempo. Os pais falavam que era de Jerusalém, o outro fala que é desse monte, Sinai. Mas existe um tempo, Jesus está dizendo, onde eu não vou permitir, inclusive, que nada físico retenha a minha presença. Eu vou extrapolar isso. Eu vou invadir você. E a adoração que meu Pai está procurando são pessoas de espírito, com E minúsculo, dentro, espírito humano, em espírito e em verdade. Não é mais uma lugar externo. Não é uma adoração que depende de um tempo, de uma cidade, de um nome, de um lugar, de alguém. É uma adoração dentro de você. Jesus, então, responde essa mulher de maneira maravilhosa, que ele chutaria e extrapolaria os limites do templo, para obstinadamente buscar o nosso coração, buscar quem a gente é, a essência nossa, dentro de nós. Então essa mulher impressionada, versículo 25, olha para Jesus e fala assim: eu sei. Quando Jesus respondeu, inclusive eu sei. Falaram aí que está vindo o Messias, não é isso? E quando esse Messias se revelar e aparecer para nós, pessoal, Jesus, como é que é o seu nome mesmo? Yeshua. Então, eles falaram, Yeshua, que está vindo o Messias aí. E esse Messias, na hora que ele chegar, ele resolve o nosso problema. Você vem de onde mesmo? Então, da onde você vê? Avisa para o pessoal lá que quando Jesus chegar, ele vai arrebentar com tudo. Tchau, Império Romano, tchau, escravidão, e uma nova vida, uma vida boa, com ele, do lado dele. Quando Yeshua, a Mashiach, chegar, as coisas estão resolvidas. E Jesus está olhando para ela. Chegar? Como assim chegar? Repete. Quando ele chegar, ele olha, você não entendeu. Mulher, sai desse lugar raso que você está e perceba que a solução para a sua vida já está na sua porta, já está na sua cara, está muito mais perto do que você imagina. Não tem nada externo que pode provocar, já está dentro de você. Eu estou aqui, sou eu o Messias. E essa mulher que tinha perspectivas futuras, quando? Procrastinação, irresponsabilidade, desculpas. Quando Jesus? Amanhã, se um dia Jesus quiser, Deus vai dizer: ei, eu estou aqui hoje, sou eu sou o Messias, eu resolvo o seu problema agora. Pode me contar.
mas Ele nos ama amanhã. Ele nos deseja amanhã. Ele nos quer mudar nossa história, mudar nossa vida amanhã. E Jesus está na porta, Rodolfo, falando assim: ei, eu sou, não espere de amanhã algo que está na sua porta. Estou aqui, toca-me. Jesus finalmente soltou a bomba. Não tem mais desculpa. Muda de vida. Sou eu. E eu peguei, pessoal, Crônicas de Nárnia, que gosta? Amém? C.S. Lewis. Sabe como é que C.S. Lewis desenha um encontro de Jesus com a gente? Sabe aquele encontro dos Atos? Ele desenha isso no encontro do leão com as crianças. Ok? O leão com criancinhas com medo, sonhando com o pai, sonhando com proteção, não é isso? Olha como que ele fala do encontro com a gente. As crianças olhavam para a face do leão enquanto ele pronunciava essas palavras. De repente, nunca souberam como aconteceu. Foi como se a face de Aslan se tornasse um mar de ouro no qual flutuava. E inexprimível força e ternura passavam por eles e por dentro deles, e sentiram que jamais na vida haviam sido realmente felizes, bons, sábios, nem mesmo vivos e despertos até aquele momento. As crianças tinham vivido vários anos, mas a conclusão que elas chegaram é que os olhos de Aslan mostrou para elas que elas nunca tinham estado realmente vivas. Uau! Água viva. Aslan. O olhar do Aslan, ele transpassa, ele nos invade. Ele vai onde a gente não consegue ir. E essa mulher, pessoal, que vê que o Messias está na porta da casa dela, está dentro dela, está na cara dela, ela não perdeu a oportunidade. Ela abraçou ele. Ela pegou ele. No versículo 29 e 30, disse essa mulher, 28 e 29, disse que essa mulher deixa o seu cântaro. O que era o cântaro? O vaso que ela levou para tirar a água. Ela não precisou nem beber. Porque ela já entendeu, ela bebeu uma outra água. Ela deixa o seu cântaro e faz o quê? Vai para a cidade falando o seguinte: Juninho, você não tem ideia, eu descobri a fonte. E as pessoas, mais um poço que Jacó nos deixou? Não, a fonte da água não precisa, que mata a nossa verdadeira sede. E ela saiu, pessoal, apresentando, testificando toda a cidade, sendo uma testemunha do que Jesus fez por ela. Instantaneamente, a cidade percebeu o testemunho genuíno e se moveu até Jesus, porque viu um testemunho verdadeiro, viu o poder do encontro de um homem com uma mulher. Esse é o poder do encontro, pessoal. É um encontro que nos choca, que nos confronta, que nos constrói, que nos coloca de pé, que faz a gente ver que a solução está muito mais perto de nós do que a gente imagina, que nos comissiona, que nos responsabiliza e que nos faz testemunha dele, e que nos dá gosto de vida. E que chega aqui hoje para nós e fala o seguinte: não há mais desculpa. Eu estou aqui, pronto. Está resolvido. Jesus está aqui, pessoal. Pensa no problema que você quiser na sua cabeça. Pensa no pecado que você quiser. Pode pensar. Pensa na dificuldade que você quiser. No medo que você tem, qualquer coisa. Pode pensar aí. A resposta é uma só: encontre com Jesus. Se você encontrar com Jesus, Ele muda tudo, pessoal.
Jesus, Messias, para si. O alterador de pessoas, o alterador de destinos, o mudador de histórias, aquele que tira a pessoa de um passado arrebentado, escravizado, fala assim: ei, não tem desculpa, eu estou aqui, muda. Você pode me perguntar assim: David, mas Jesus sentiu sede? O Deus encarnado, deixa eu desenhar. Deus, bem Deus, né? Deus é assim. Deus, sendo Deus, não considerou a sua forma divina, assumiu uma forma humana, desceu no nosso meio, Deus encarnado, desceu no nosso meio, chegou com uma outra serva, criatura dele, filha dele, falou: tenho sede. Deus teve sede, pessoal. O Deus que faz assim para o mar, ele cala a boca, virando e falou assim: tenho sede. Nunca mais esqueça isso. A sede de Jesus não era a água do poço, era a vida da mulher samaritana. Essa era a sede de